Aleluia, glória a Deus. Vamos compartilhar mais um pouco da palavra de Deus. Podem se sentar. Vamos compartilhar mais do que o Senhor já tem derramado nas nossas vidas. E algo que, quando Deus me deu essa palavra, ela veio me exortar e acredito que também vai alimentar o coração de muitos aqui. Essa palavra, ela fala sobre valorizar o ordinário de Deus. A gente tem buscado tanto o extraordinário que estamos perdendo a oportunidade de ver a Deus no ordinário, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, na nossa vida, naquela segunda-feira simples, às 7 da manhã, naquela terça-feira, às 4 da tarde. Quantas das vezes Deus tem falado e nós não estamos tendo olhares sensíveis, ouvidos sensíveis, tato sensível, todo o nosso corpo sensível para a voz do Espírito Santo. E nós vamos ler em 1 Reis, no capítulo 19, no versículo 11. 1 Reis 19, 11. É um texto que se passa quando Elias está lá na caverna. Já tinha derrotado os profetas de Baal, Jezabel tinha ameaçado que ia acabar com ele, e ele tinha ido se esconder, se abrigar na caverna. E o texto diz assim, no versículo 11. E ele disse, Deus falando, sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande vento e forte, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto, e também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Algumas versões falam uma brisa suave. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia, que fazes aqui, Elias? Quantas coisas grandiosas aconteceram. Foi terremoto, foi fogo, foi vendaval. Mas a palavra nos diz que nenhum daqueles eventos grandiosos Deus estava. Deus estava naquele momento mais simples, que vinha apenas como uma brisa, algo tão suave, e ali era onde Deus estava. Eu quero te dizer que é maravilhoso nós passarmos pelo encontro. É maravilhoso nós passarmos por congressos. É maravilhoso nós vivermos experiências sobrenaturais com Deus. Mas eu quero te dizer que o que vai te manter de pé no dia a dia são as suas experiências no cotidiano. É o teu dia a dia com Deus. Quantas pessoas nós vemos, às vezes, que passaram pelo encontro e depois de algum tempo não permaneceram de pé, porque não foram cultivando o seu dia a dia com Deus. Não espere apenas encontrar Deus em algo grandioso. Deus está no grandioso, mas Deus também está no pequeno. Deus está no detalhe. Deus está no simples. Existem pessoas que passam a semana toda esperando o domingo para ser o momento que Deus vai falar com ela. Deus vai falar comigo através do louvor, Deus vai falar comigo através do pastor, Deus vai falar comigo através de uma irmã que vai colocar as mãos em mim e vai orar. E a pessoa vive semana após semana esperando o domingo, esperando a quarta, esperando um congresso. Não, nós não podemos viver esperando esses momentos, até porque esses momentos são muito poucos na nossa vida. Nós temos 7 dias na semana, culto na igreja nós temos apenas 2. E os outros 5 dias? São nesses 5 outros dias que você tem que estar buscando a face de Deus e pedindo para Deus te dar sensibilidade para vê-lo nos pequenos detalhes. Nós estamos sempre procurando para ver Deus no grande. E por que nós também não nos preocupamos em ver Deus no pequeno detalhe? A Bíblia diz que a criação,
ela anuncia a grandeza de Deus. Quando nós olhamos aí para fora, nós conseguimos ver a grandeza de Deus em pequenos detalhes, em pequenos livramentos ou em grandes livramentos. Quantos livramentos são aqueles que nós nem sabemos, porque Deus nem nos permitiu a ver? Quantos livramentos são aqueles que você passou por uma rua que iria acontecer uma tragédia e você passou um pouco antes ou um pouco depois e você nem ficou sabendo, mas ali estava Deus, ali estava o Senhor te dando um livramento. Deus, Ele está nas pequenas coisas, nos momentos de quietude, na paz que sentimos em nosso coração, quando em tudo ao nosso redor está agitado. Deus, Ele é uma presença, muitas das vezes, que nos convida para o silêncio. Guarde isso. Em muitas vezes na tua vida, Deus vai ser aquela presença te convidando para o silêncio. Ele não vai estar te convidando, muitas das vezes, para estar onde está o terremoto, para estar onde está o fogo, para estar onde está o vento. Em alguns momentos, Ele vai te convidar para onde está o silêncio. Lembra do que Jesus nos falou? Entra no teu quarto, fecha a porta, e o Pai, aquele que te ouve em secreto, Ele te recompensará. Se nós não conseguimos viver e ver Deus no ordinário, que é o dia a dia, se nós não conseguimos viver Deus no ordinário, que é o que Ele já deixou na sua palavra, determinado, ensinando, escrito como nós devemos viver, como que nós queremos ver Ele no extraordinário? Eu primeiro preciso me colocar disposta a viver isso aqui, o ordinário, tudo que está aqui, para que depois Ele venha me levar a entender e a viver o extraordinário, o que está além, o que está mais profundo. Toda vez que você sentir uma brisa suave no seu rosto, a partir de hoje, eu quero te convidar a você estar lembrando, quando uma brisa tocar, pode ser o Senhor te convidando a estar naquele teu momento com Ele. Lembre sempre disso. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. A gente é tão acostumado a estar agitado, a estar fazendo muita coisa, a estar sempre produzindo, né? A sociedade hoje em dia só tem valor aquela pessoa que está produzindo. Uma mulher hoje em dia, quando fala que ela é dona de casa, que ela cuida do lar, perante muitas pessoas, não no meio evangélico nem tanto, mas no mundo lá fora, é meio que olhado, né? Um olhar meio torto. Nossa, essa mulher não faz nada. Gente, a mulher em casa, ela trabalha muito mais em casa do que no trabalho. No dia que eu estou em casa, eu falo que eu trabalho, eu falo assim, eu prefiro meu trabalho para descansar, porque eu acho que no meu trabalho eu trabalho mais. Na minha casa eu trabalho mais, é o tempo todo. Mas por quê? É aquela mentalidade, você tem que estar produzindo, fazendo. E isso, muitas das vezes, vai se refletindo na nossa vida com Deus. A gente vai achando que porque a gente está fazendo, Deus está se agradando. Lembre-se sempre que ser usado por Deus não quer dizer ser aprovado por Deus. Nós precisamos ser usados, nós queremos muito ser usados, e é uma honra ser usado por Deus. Mas antes de ser usado, nós precisamos estar sendo aprovados. Nós temos que ter cuidado de não observar as pequenas coisas do dia a dia com os ladrões da alegria. Ontem na IBF nós tivemos o ladrão do tempo, né? Todo mundo que a minha filha encontrou de ontem para hoje, ela está falando do ladrão do tempo. E está explicando que o ladrão do tempo é aquilo que rouba o nosso tempo com Deus. Tudo aquilo que tira o nosso tempo com Deus é o ladrão do tempo. Ela está com medo um pouquinho ainda do ladrão do tempo. Toda hora eu estou lembrando dela que era a tia Ju e tudo, mas para todo mundo ela fala. E ela falando para o pai e para mim, mamãe, você não pode ficar muito no celular, porque senão o ladrão do tempo vai vir. Então aquilo entrou realmente na cabecinha e no coração dela. Só que existe também os ladrões da alegria, da gente celebrar o cotidiano. Quando nós não conseguimos viver o ordinário de Deus, esse Deus maravilhoso que nós vemos em pequenos detalhes, nós não celebramos o ato de você poder sentar à mesa e fazer uma refeição com a sua família. De você poder realmente entrar no seu banheiro e tomar um banho. Quer ver quando a gente repara como isso é uma bênção de Deus? Tem uma falta d'água aqui em Nova Iguaçu. Aí o primeiro dia você consegue segurar, o segundo, depois o terceiro, meu Deus, não tem mais água.
Aí você já não tem mais o seu chuveiro. Eu só gosto de água quente, né? Então, mesmo no verão, a água é quente. Então, você não tem mais aquele chuveiro quentinho. A louça, você não consegue mais lavar a louça. Você tem que comprar comida. A pia vai se amontoando de bagunça. E você vai vendo, gente, uma coisa tão simples. Aí, quando a água volta, Senhor, muito obrigada por poder ter água. Água para lavar minha casa, para tomar meu banho, para fazer minha comida. Então, coisas simples. O ladrão da alegria, muitas das vezes, ele tem feito a gente achar que a alegria está só em grandes coisas. Achar que a alegria está só naquela viagem mirabolante. De repente, você sonha com a Maldivas. Mas você está tendo a oportunidade de ir para Muriqui com a sua família. E você não está celebrando aquele momento que você está em Muriqui com a sua família. Porque não era isso que você queria. Você queria estar na Maldivas. Você queria estar em Gramado. Você queria estar em Fernando de Noronha. Amém. E que Deus nos abençoe a conseguir tudo isso. Mas enquanto ainda estamos no processo, venhamos saber celebrar e se alegrar com aquilo que nós estamos vivendo no hoje. Naquilo que Deus tem nos permitido experimentar. Saiba que muitas das coisas que nós reclamamos e olhamos como pouco, seria um muito e um motivo de alegria de muitos. Seja grato. Um coração agradecido, ele atrai as bênçãos de Deus. Por que Deus não gosta da murmuração? Porque o murmurador ele não consegue olhar para aquilo que Deus já tem feito na vida dele. Ele só consegue olhar para aquilo que ainda não aconteceu. Ele só consegue olhar para o amanhã. O amanhã. A gente precisa em alguns momentos olhar para trás e ver, olha o que Deus já fez. A gente precisa parar e contemplar o hoje e ver, olha o que Deus está fazendo. E olhar para o futuro, sim, sabendo que Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Mas eu não posso botar minha vida só lá. Eu tenho que viver o hoje. Eu tenho que celebrar o agora. Como disse esse louvor, quantos anos eu não ouvi esse louvor? Eu amo. Uma vez eu fiz um solo de dança dessa música. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Nós não sabemos quantas chances nós teremos. Então, viva o hoje. Celebre o hoje. Agradeça a Deus por hoje. O cego, ele foi curado. Jesus, quando estava aqui, ele curou muitos. Ele curou o cego. E aquela cura, todos viram. Oh, foi o grandioso. Foi um milagre espetacular. Mas ninguém viu aquele momento que o cego pôde, no amanhecer, contemplar o nascer do sol. Isso também é um milagre de Deus. E isso também é uma bênção do Senhor. Só que essas pequenas coisas, nem todos vão observar. Todos querem ver o cego sendo curado, mas estão esquecendo, talvez, de ver aquele momento em que o cego contemplou o nascer do sol, contemplou uma estrela a brilhar. Leproso, o leproso foi curado. E vários viram, se admiraram com o tamanho e poder da cura de um leproso. Mas poucos puderam ver o momento que aquele leproso volta para casa e pode ter uma refeição em família. Esse pequeno momento do cotidiano, ele precisa ser celebrado. Poder voltar para a sua família e comer junto com eles era algo particular. Mas aquele algo também precisava ser celebrado, precisa ser exaltado, assim como aquele grande momento do milagre. Vocês sabiam que existem orações, adorações, às vezes feitas lá na sua casa, que está mais cheia do Espírito Santo, que Deus está recebendo de uma forma tão grandiosa, às vezes diferente de uma oração que você às vezes está entregando no momento de reunião, que todos nós estamos juntos? Aquelas orações que às vezes você está lá, vou lavar meu carro hoje, e você começa a lavar o carro despretensiosamente. Você está lavando o carro e você coloca um louvor para tocar. E de repente aquilo vai te envolvendo e você está lavando o carro e aquele louvor vai vindo e você vai meditando na letra e aquele louvor deixa simplesmente de ser um louvor, mas passa a ser também uma oração e daqui a pouco você larga a esponja que você está lavando e você começa a orar, adorar. Quantas das vezes eu já tive essas experiências de estar arrumando casa, varrendo, e aí tocando o louvor. Eu me lembro que na semana depois da Páscoa, os louvores da Páscoa mexeram tanto comigo, falaram tanto comigo, tão lindos. E eu me lembro de ter passado a semana toda ouvindo aqueles louvores. E aquele louvor ouvindo e varrendo a casa
despretensiosamente. O pastor ele falou uma coisa que eu guardei muito, que é, numa outra pregação que ele falou, que as coisas de Deus, ela acontecem de repente, mas não é do nada. Né? Você vai criando, você vai construindo ali. E de repente acontece. Eu varrendo a casa, de repente aquela presença foi inundando, aquela presença foi invadindo, daqui a pouco eu estou vendo largando a vassoura e adorando e andando pela casa, louvando, glorificando. Quantas das vezes você está lavando uma louça, você está fazendo um arroz, você está fazendo um reparo na casa e ali você está orando, você está se derramando. Saiba que nesses momentos do cotidiano, Deus está recebendo cada oração. Deus está recebendo cada adoração. Você está sozinho, ninguém está te vendo. E esses são os melhores lugares. Esses são os melhores lugares que Deus faz até para a gente ver se nós somos adoradores de verdade. Existe algo que eu aprendi, que é muito fácil a gente queimar dentro da igreja. Ser aquele adorador extravagante dentro da igreja, a gente queimar, a gente ser, né, aquela pessoa que uau! O difícil é a gente continuar queimando lá fora. O difícil é a gente continuar sendo adorador lá fora. O difícil é a gente impactar lá fora. Porque lá fora nós estamos no nosso cotidiano. E o nosso cotidiano tem lutas, tem paz, tem batalha, tem alegria, tem tristezas. E é nesse cotidiano que nós temos que continuar manifestando a presença de Deus e continuar enxergando a Deus. Existe algo na Bíblia que me toca muito, né? Várias coisas, mas isso que é bem reflexo do nosso cotidiano e que por onde nós vamos ser julgados também. A Bíblia fala que naquele grande dia chegará o Senhor e vai dizer: porque eu tive fome e não me deste de comer, porque eu tive sede e não me deste de beber, eu estava nu e você não me vestiu, eu estava preso e você não foi me visitar. E aí pessoas falarão: Senhor, quando foi que a gente viu o Senhor com fome, com sede, preso, e nós não fizemos nada pelos? Quando foi? E ele fala: cada vez que não fizeste a um dos meus pequeninos, foi a mim que deixaste de fazer. Da mesma forma, um outro grupo chegará: eu tive fome e você me deu de comer, tive sede e você me deu de beber, eu estava nu e você me vestiu, eu estava preso e você foi me visitar. Senhor, quando que nós fizemos isso, Senhor? Cada vez que vocês fizeram isso a um dos meus pequeninos, foi a mim que vocês fizeram. Isso é o nosso cotidiano. Isso é o nosso dia a dia. Cada vez que você dá uma palavra de ânimo, de vida, de cura sobre a vida daquele teu colega de trabalho, você está fazendo a um dos pequeninos do Senhor. Cada vez que você traz uma esperança de que há uma nova oportunidade para aquele colega de faculdade, de colégio, você está fazendo também ao Senhor. Cada vez que você leva um prato de comida, você está fazendo algo ao Senhor. Quando nós trazemos o alimento, né, que estava na campanha para poder abençoar pessoas necessitadas, nós estamos fazendo ao Senhor. E isso tudo é no nosso cotidiano. Isso não é algo uau! Isso é a nossa vida, no simples dia a dia, no simples levantar e no simples deitar. O Deus extraordinário, ele se manifesta no ordinário. Guarde isso. Tenha o seu olhar a partir de hoje treinado para isso. Tenha os seus ouvidos aguçados para isso. Detalhes. Em detalhes Deus fala conosco. Nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus no silêncio, sem grandes espetáculos. Nós não podemos confundir emoção com a voz de Deus. Se nós começarmos a confundir emoção e nos deixar ser guiados pela nossa emoção, nós poderemos ser como a onda do mar, que é aquela que vai e vem, e vai e vem. Vamos pedir a Deus a sensibilidade e a maturidade para não confundir a emoção com a voz de Deus. Até porque a emoção ela é muito ligada ao coração, né? E o coração, a Bíblia diz que ele é o quê? Enganoso. Nós precisamos ver ao seu coração, confirma na palavra, confirma. A palavra, Deus, ele não se contradiz. O que ele falar ao teu coração, ele vai confirmar também na palavra. Fique atento aos pequenos detalhes. Deus, ele age no comum
E se nós não abrirmos os nossos olhos para isso, nós iremos deixar de ver Deus e ouvir Deus. Eu estava vindo há umas 2 semanas atrás, aquela repórter do Bom Dia Rio, a Silvana, ela é cristã, né, e ela tem as redes sociais, eu sigo ela, e ela estava falando de uma experiência que ela teve de Deus falando com ela. E eu falei, gente, como isso é totalmente a pregação do Deus que fala no cotidiano, o Deus que vive no ordinário conosco, não só no extraordinário. Ela falou que a janela dela estava uma parte que abre para cá e outra para lá. E numa dessas partes tinha uma mosca, tinha ficado presa. E tinha uma parte desse lado que era por onde essa mosca iria sair. E a mosca, ela ia. Quando ela estava pertinho da saída, ela voltava. Aí ela falou que ela ficou olhando aquilo. Aí ela brincou, gente, ficar olhando uma mosca, né? Mas quando a gente está ligado, até com uma mosca Deus fala, gente. E a mosca ia. E ela voltava. E ela ficava naquilo assim, gente, mas falta pouco. É só ela não desistir. Mais um pouquinho ela consegue sair. E ela desistia. Até que ela desistiu realmente e ficou lá presa. E ela falou como Deus falou com ela, que muitas das vezes nós estamos perto de chegar àquela promessa, nós estamos perto de chegar àquele objetivo, nós estamos próximos de alcançar aquilo que Deus determinou para a nossa vida. E quando a gente está perto, por causa das pressões da vida, por causa do desânimo, por causa da nossa impaciência, nós retrocedemos e nós desistimos. Então, em um fato tão simples, de uma mosca presa na janela, e Deus falou com ela. Tenha certeza que a partir de hoje, se você tiver com os seus olhos aguçados para o ordinário de Deus, e não procurando só o extraordinário, não procurando só o fogo descer, mas procurando Deus na natureza, procurando Deus no seu dia a dia, Ele vai falar com você. E às vezes vai ser coisa que você vai ficar, gente, Deus falou tão poderosamente comigo. E você às vezes sai, né, querendo compartilhar com outra pessoa, porque você ficou tão impactado. E às vezes a outra pessoa até, tá, não é legal, que bom. Porque não era para falar com outra pessoa, era para falar com você. E se era para falar com você, é o teu coração que tem que ser alcançado. É o teu coração que tem que ser atingido. Então fica ligado, fica sensível nas pequenas coisas que o Senhor tem para falar contigo. Moisés, ele estava cuidando das ovelhas quando ele viu a sarça. Moisés, ele estava lá no dia a dia. Talvez vai ser lá no seu computador. Talvez vai ser lá no atendimento a um cliente. Talvez vai ser lá na sua elaboração de um plano de aula. Talvez nesses pequenos detalhes, de repente, não do nada, porque você já vai estar vindo construindo isso através de oração, através de adoração, através de renúncia. Mas aí, de repente, naquele momento que você nem imagina, Deus te pega. E Deus te pega por dentro. É naquele momento que Ele te coloca até do avesso. E você vai ficar, meu Deus, no caminho para o supermercado, eu com a bolsa na mão e não conseguia me conter. Se eu pudesse, eu ia parar naquela calçada e cair de joelhos para poder orar, adorar e glorificar. É assim. É no momento que a gente menos espera. Mas aquilo é um reflexo do que você vai estar construindo no seu cotidiano. Não espere apenas o domingo. Não espere apenas a quarta. Não espere apenas um encontro. Não espere apenas grandes momentos. Porque nesses grandes momentos Deus se manifesta. Mas Ele também quer se manifestar no ordinário da sua vida. Maria, ela era uma jovem comum quando ela foi escolhida para gerar o Salvador. Davi, ele apacentava as ovelhas do seu pai, o seu trabalho diário, quando ele foi ungido rei. Viva o seu ordinário, viva, aguarde o extraordinário de Deus, sim, mas viva o seu ordinário e esteja atento para o que Deus vai falar lá no seu cotidiano, lá quando você estiver pegando um ônibus, lá quando você for ao médico. Não menospreze o que Deus pode fazer enquanto você ainda está vivendo o seu dia a dia. Porque Maria estava vivendo o dia a dia mais comum e mais simples dela, quando um anjo apareceu e falou que ela iria gerar o Salvador. Davi estava vivendo o dia mais cotidiano dele. Naquele dia ele não estava matando urso, não estava derrotando gigante. Naquele dia ele estava cuidando de ovelhas. Foi quando ele foi ungido a rei. Então não menospreza. Não menospreze o que Deus vai falar com você, o que Deus vai fazer na tua vida enquanto você estiver vivendo o seu cotidiano.
Se nós não conseguimos viver o ordinário com Deus, como queremos viver o extraordinário? Aquilo que eu falei, se eu não consigo colocar em prática as coisas que a Bíblia já me mostra, que é para todos nós fazermos, como que eu quero que Deus venha falar comigo, algo que é especial só para mim? Uma vez Deus falou comigo, eu estava orando, por uma certa pessoa em relação, Senhor, fala com essa pessoa, fala. E Deus me mostrou que essa não era a oração certa a ser feita. Antes de pedir para que Deus falasse, eu tinha que pedir para que aquela pessoa tivesse um coração disposto a obedecer. Porque se Deus falar conosco e nós não tivermos um coração disposto a obedecer, de nada vai adiantar. Primeiro temos que ter um coração disposto a obedecer, para que quando Ele vier a falar, nós consigamos colocar em prática. Lembra de Jonas? Deus falou para ele, olha, vai lá, prega para aquela cidade. Só que ele não, aquela cidade não gosto deles, um absurdo, eles são isso, não vou. O que ele foi? Pegou o barco, fugiu, aí teve que cair no mar, depois de 3 dias na barriga do peixe, aí se arrependeu e foi cuspido pelo peixe. Mas adiantou Deus falar simplesmente com ele? Não, porque nós precisamos ter primeiro um coração disposto a obedecer. Peça a Deus sempre um coração que está disposto a obedecer, um coração que quer estar disposto a estar atento ao que Ele está falando. E a partir do momento que nós tivermos esse coração, nós teremos condições de obedecer, de colocar em prática o que Ele tem nos orientado. O extraordinário, ele nasce nos pequenos ordinários. A grande pesca, um outro exemplo de algo tão grande que aconteceu em meio a algo que era simples. Eles acordaram e foram o quê? Pescar. É um dia de trabalho. Vamos pescar? Vamos passar a noite pescando? Vamos de madrugada? Foram pescar. Aonde que eles imaginariam que naquele dia aconteceria o milagre da maravilhosa pesca? Uma multiplicação tão grande ali de peixes, tantos peixes, que nem eles conseguiam trazer para o barco quase afundou. Aonde que eles poderiam imaginar? Acorde todo dia com essa expectativa, que naquela simples segunda-feira, amanhã, algo maravilhoso de Deus pode acontecer na sua vida. Alguns acordam às 5, outras 7, outras 10, outras 3, outras 8, mas acorde com essa expectativa amanhã, depois e depois. Acordei. Obrigada, Senhor, por mais um dia. E é no meu dia a dia aqui, no meu cuidar da casa, no meu dirigir, nas minhas funções, do meu trabalho, da minha faculdade. Mas eu sei que nesse cotidiano o Senhor pode fazer algo surpreendente. Acorde todos os dias com essa expectativa. O agir de Deus, Ele está nos pequenos detalhes. O derramar de Deus, ele acontece de repente, a partir do momento que você vai construindo o seu cotidiano com Ele. Seja grato pelas pequenas coisas do cotidiano, a bênção do contentamento. Quem consegue viver o ordinário de Deus, quem consegue se alegrar com pequenas coisas que Deus faz, você consegue ter um coração cheio de contentamento. A bênção do contentamento, a gente não pode confundir com comodismo. Eu não estou falando aqui que nós devemos viver no conformismo, mas estou dizendo que nós precisamos ter contentamento. Não sei se eu já falei alguma vez numa outra ministração, de uma experiência que eu tive com Deus, de algo tão simples e que invadiu meu coração com esse contentamento, que foi algo que me marcou muito. Era um sábado, acho que umas 8 horas da noite. Meu marido estava trabalhando, eu estava em casa só com a minha filha. Tinha pedido um lanche, a gente tinha lanchado e tudo. Estava calor, falei, vamos para o quarto, vou ligar o ar. Liguei o ar, botei a Netflix. E eu estava lá vendo Netflix, ela do meu lado brincando, vendo também. E de repente meu coração começou a se encher de tanta gratidão. O meu agradecimento a Deus era tão grande, que eu só pensava assim, gente, minha família está bem aqui. Eu pedi um lanche, pude pedir um lanche com a minha família, com a minha filha agora. Um lanche, algo simples, mas que eu quis comer, eu pude comprar. Estou aqui no meu ar-condicionado, no quarto, um quarto espaçoso, um quarto gostoso, com o meu ar-condicionado. Estou vendo o programa que eu quero ver. Algo tão simples, que todos nós vivemos isso no nosso dia a dia. Ou melhor,
quase todos nós, porque tem pessoa que infelizmente não tem condições nem de pagar uma Netflix, mas que a maioria de nós vivemos isso, e que foi invadindo meu coração com um agradecimento tão grande a Deus, mas tão grande, porque naqueles pequenos detalhes, naquele pequeno momento, eu pude ver Deus na minha vida. Então que você venha ter essa bênção do contentamento. Não viva o conformismo, queira algo mais sim, queira construir outras coisas, queira conquistar mais, queira mais, isso é bênção de Deus, mas não coloque a tua felicidade só no que vai vir. Porque se você coloca a tua felicidade só no que vai vir, se ela não vier, se você quer um carro, eu quero um carro elétrico de 150 mil reais, nossa, que legal, ore, coloque diante do Senhor, trabalhe, batalhe, e vai nessa tua força, e vamos orar, e vamos trabalhar, e com a graça de Deus, Ele vai chegar na tua vida. Se você quer uma casa de praia, uma casa de campo, não, eu quero uma nova casa, num novo condomínio, apresente a Deus, batalhe e ore, mas não coloque a tua felicidade nisso, porque se você coloca a tua felicidade nesse carro de 150 mil, se o carro não chegar, então você não vai ser feliz a sua vida toda, porque esse carro não chegou. Se essa casa de campo maravilhosa que você sonha, e que Deus te dê em nome de Jesus, essa casa de praia maravilhosa que você sonha, a lancha que você sonha, que Deus te dê em nome de Jesus, mas se não for o propósito de Deus para a tua vida, a sua felicidade vai estar condicionada a isso? A sua felicidade não pode estar condicionada a coisas, nem ao que vai vir. A única coisa que vai vir, que pode estar condicionada à tua felicidade, é a promessa da nossa redenção na glória. Essa é a única coisa do futuro que você pode dizer, minha felicidade está naquilo. Fora isso, celebre, viva o que o Senhor tem para você. Ore e busque por mais, mas seja grato por hoje. Não vive em função do futuro. A Bíblia diz em Filipenses 4, 6, 7, diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos sentimentos. Não deixe o seu coração ser preenchido pela ansiedade. A ansiedade é a inquietação. Ela é um ladrão da alegria. Ela nos rouba o prazer e a alegria de vermos o que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E para encerrar, viva e valorize cada detalhe do seu dia. Em Salmo 118, no versículo 24, diz assim: esse é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. A cada dia, a cada detalhe simples, foi o Senhor que fez. Se alegre, celebre, agradeça a Deus e tenha o seu olhar aguçado para tudo que Deus vai fazer, seja nas grandes coisas ou seja nas pequenas coisas. Te convido a ficar de pé nesse momento. Meu desejo nessa tarde é que nós venhamos sair daqui, quando acabar essas 12 horas, com todas essas palavras que foram ministradas ao nosso coração, com elas fervendo, e que a cada momento, em cada ponto da nossa vida, a gente consiga se lembrar, nesse momento essa palavra falou comigo, nesse momento foi essa palavra, e que o Senhor vai trabalhando em nós. Eu queria te convidar a você fechar teus olhos nesse momento, e que você aí nos seus olhos fechados, você comece a lembrar do seu dia a dia. Lembra de você indo para o seu trabalho, lembra de você indo para a tua faculdade, para o teu colégio. Lembra de você vivendo o seu ordinário com Deus. Pai, o Senhor está vendo o que cada um tem pensado aqui. O Senhor está vendo, Senhor, o que está passando na mente de cada um, como um filme do dia a dia deles, da rotina deles, Senhor. E eu quero te pedir que em cada detalhe da nossa rotina, nós possamos celebrar e contemplar a Tua presença. Ó Deus, nos ensina a ser sábios, a não ficar apenas esperando o futuro, mas que nós venhamos conseguir contemplar a Tua bondade,
contemplar a Tua mão no nosso dia a dia. Senhor, que em cada cotidiano aqui, a Tua presença venha se manifestar. Que em momentos que eles nem imaginam, Senhor, o Senhor venha pegar eles por dentro, o Senhor venha tocar no coração, o Senhor venha dar o direcionamento que eles estão te buscando. Abra os teus ouvidos, o Senhor vai te direcionar. Abra os teus olhos, o Senhor vai te mostrar o caminho. Não espere apenas a tempestade. Não espere apenas o vento impetuoso, mas esteja ligado no que Deus vai falar quando você estiver olhando na rua. Quando você passar por situações difíceis ou situações maravilhosas na tua vida, esteja ligado, porque ali o Senhor também vai estar te ensinando. Pai, essa semana que está se iniciando hoje, entregamos nas tuas mãos. E venho pedir que o Senhor venha falar conosco. Mas antes disso, venha nos dar corações obedientes. Obedientes para obedecer o direcionamento que o Senhor vai dar a cada um. O que cada um tem buscado, o que fazer, como fazer. Eu creio que o Senhor vai dar a direção. E que nós venhamos ter o coração dispostos a obedecer. E que nós venhamos ter, ó Deus, esse olhar minucioso, essa sensibilidade que vai te sentir nessa brisa suave. Ó Deus, estaremos tão sensíveis ao Senhor em nome de Jesus, que não precisaremos de terremoto, não precisaremos de trovões, não precisaremos do fogo, mas simplesmente a brisa suave já será o suficiente para ouvirmos, entendermos e obedecermos. Em nome de Jesus. Amém. Shalom, queridos, que Deus abençoe sua vida. Que bom que você assistiu a mais uma de nossas mensagens. Você também pode curtir, comentar e também se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para novas mensagens e compartilhar esse conteúdo. Você também pode nos acompanhar através das nossas mídias sociais e o QR Code que aparece na tela. E claro, você também pode participar dessa obra compartilhando e doando a sua oferta para que possamos pregar o Evangelho. Que Deus te abençoe.